A paz do Senhor Jesus Cristo, povo eleito e amado do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira reunidos para sermos edificados pela palavra de Deus. E a você que já está chegando aqui no meu canal, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações, curta e comente. E seja esse canal de bênçãos, instrumento na mão do Senhor, para estar propagando a palavra de Deus para todos os 4 cantos dessa terra. Deus conta conosco, amém, queridos? Quero fazer uma oração pela sua vida. Em nome de Jesus, Deus, eu quero apresentar cada vida que hoje aqui está presente, em nome de Jesus, que o Senhor venha verdadeiramente abrir cada mente à luz do entendimento da sua palavra, que eles venham sair edificados e fortalecidos pelos seus ensinamentos. Deus, coloca toda distração, todo impedimento por terra, tudo aquilo que tem atrapalhado a comunhão contigo, e que o seu nome seja mais uma vez glorificado nesse dia de hoje. É o que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15. Amém? Vamos lá, do verso 1 ao verso 8, hoje será a leitura da palavra. Vamos lá, queridos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém, queridos? Recebam dessa palavra nessa tarde de hoje. A gente fez essa leitura, né? E no versículo 1 vai falando assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Queridos, nessa parábola, Jesus se descreve, né, como a videira verdadeira, e aqueles que se tornam seus discípulos como os ramos. Nós somos discípulos de Cristo, então nós somos os ramos dessa videira, amém? Ao permanecermos ligados nele, como a fonte de vida, nós iremos frutificar. Deus é o lavrador que cuida dos ramos para que deem mais fruto. Deus espera que todo crente dê mais fruto. Deus, ele vai podar, né, verdadeiramente a videira, vai limpar através da palavra do Senhor, vai arrancar tudo aquilo que atrapalha a frutificação. E assim é o que o Senhor faz conosco. A todos os dias ele nos transforma através da palavra dele. No versículo 2 ele vai falar assim: toda vara. Jesus classifica em 2 categorias, né, de varas, as infrutíferas e as frutíferas. As varas que cessam de dar fruto são as que já não têm em si a vida que provém da fé, perseverante no amor de Cristo e perseverante nele. Então essas varas, elas são denominadas como infrutíferas. A essas varas o Pai tira, ele se separa da união vital com Cristo. E as varas frutíferas são aquelas verdadeiramente que dão frutos, são as que têm vida em si por causa das suas perseverantes fé e no amor em Cristo. Então aquele que persevera em fé, pela fé e pelo amor de Cristo, esse sim produzirá frutos. A essas varas o nosso Pai limpa, poda, a fim de ficarem mais frutíferas. Isso quer dizer que ele remove das nossas vidas qualquer coisa que desvia ou impede o fluxo vital com Cristo. O fruto, né, se transforma no caráter cristão. Então o fruto é o caráter cristão. Aquele que permaneceu tem um caráter de Cristo, a mente de Cristo, né, as atitudes de Cristo.
a fala de Cristo, né? O amor de Cristo, a bondade de Cristo, né? E esse sim, ele glorifica o nome de Deus mediante, né, a nossa vida e mediante o nosso testemunho. A cada momento que a gente se entroniza na videira e se torna o ramo dela verdadeiramente, né, declarando o amor de Cristo, vivenciando a palavra dele, a gente glorifica o nome de Deus mediante a nossa vida, o nosso testemunho, tá? O versículo 4 vai falar assim: estai em mim. Quando uma pessoa, queridos, crê em Cristo e recebe o seu perdão, ele recebe a vida eterna e o poder de estar e permanecer nele, queridos. Tendo esse poder, nós crentes precisamos aceitar a nossa responsabilidade quanto à salvação e promover e permanecer em Cristo e promover a sua palavra. Assim como a vara sozinha tem vida, enquanto a vida da videira flui na vara, flui nele pela sua permanência em Cristo. Nós também que permanecemos nele vamos fluir. Então, queridos, existem condições que nos fazem verdadeiramente permanecer em Cristo. A gente precisa estudar isso, né? Quais são as condições que nos tornam permanecer em Cristo? Conservar a palavra de Deus continuamente no nosso coração e na nossa mente. A gente vai resistir às tentações, a gente vai resistir ao diabo que vive, né, ao nosso derredor, bramando como leão, quando a gente tem verdadeiramente em nosso coração e na nossa mente a palavra conservada nele. Então, quando vier os dias maus, a gente está declarando uma palavra, a gente está repreendendo, né, toda a ação satânica sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, e nisso a gente continua permanecendo em Cristo. Outro ponto muito importante é cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele forças e graça. Quando a gente está em comunhão, quando a gente se torna dependente de Deus, a gente se fortalece e a gente vai avançando de fé em fé, queridos. Outro ponto, obedecer os seus mandamentos e permanecer no seu amor, amando uns aos outros. Nós precisamos ter esse amor pelas pessoas, nós precisamos dar bons testemunhos para que outras vidas sejam alcançadas. Nós não podemos estar envoltos numa religiosidade, não permitir se aproximar de pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas o nosso testemunho, né, o nosso amor, nosso jeito de agir, a nossa mansidão, a nossa paz, né? A gente cercado pelo fruto do Espírito Santo de Deus, a gente verdadeiramente vai alcançar várias vidas que ainda não têm o entendimento e o conhecimento verdadeiro desse amor, tá? Outro ponto é conservar nossa vida limpa mediante a palavra, resistindo ao pecado. A gente precisa resistir ao pecado a todo tempo. Vão vir adversidades, vão viver situações apresentadas como bandejas, vão vir situações talvez passadas que a gente possa ter vivenciado enquanto não estava em Cristo, e nós precisamos resistir, nós precisamos decidir estar e permanecer em Cristo. Amém? No versículo 6, a palavra vai falar assim, será lançado fora como a vara. Queridos, a gente precisa entender verdadeiramente em qual vara a gente se classifica, porque uma vez na videira, sempre na videira, não é muito real a gente falar essa frase. A gente precisa permanecer através das nossas atitudes e dos pontos que eu apresentei aqui para vocês, né? De estar se edificando através da palavra, de estar resistindo ao diabo e ser constante. Essa transformação de Deus na nossa vida, ela é constante. Nós precisamos permanecer resistindo a todo tempo. Aqui, queridos, a gente precisa entender esse relacionamento que a gente tem com Deus, entender que Ele é o nosso Salvador e saber que esse relacionamento não é um relacionamento estático, baseado apenas numa decisão, mas trata-se de um relacionamento progressivo, constante. À medida que Cristo habita na gente e comunica-nos a vida eterna, nós precisamos ter essa responsabilidade
verdadeiramente assumir essa responsabilidade e entender que é algo que a gente precisa praticar todos os dias. A responsabilidade de permanecer em Cristo recai sobre nós, essa nossa maneira de corresponder ao dom da vida e ao poder divino concedidos no momento da conversão. Então não é só levantar as nossas mãos, né, e confessar a Cristo como Salvador. A gente precisa se arrepender todos os dias, porque todos os dias a gente vai falhar. A nossa natureza humana, ela falha mesmo, ela é pecadora. Então não é porque a gente reconheceu a Cristo como Salvador que isso já basta. As nossas atitudes diárias têm que ser atitudes que façam com que permanecemos em Cristo e frutifiquemos. Então é realmente reconhecer os nossos erros, olhar para dentro do nosso coração e ver verdadeiramente aquilo que precisa ser melhorado, limpar, arrancar mágoa, ódio, perdoar. Perdoar, é difícil perdoar, mas precisamos perdoar, precisamos obedecer aquilo que o Senhor nos ensina na palavra dele, querido. Então, dessa forma, nós iremos frutificar. Dessa forma, as nossas orações terão sucesso. Como ele fala ali, no versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós precisamos ter essa comunhão, essa ligação com Deus. Nós precisamos acreditar que todos os dias precisamos melhorar, é um dia após o outro. Precisamos nos santificar, precisamos nos separar, nos consagrar, precisamos orar, precisamos meditar, estudar a palavra de Deus. E não só simplesmente, queridos, levantar as nossas mãos, reconhecer a Cristo de boca para fora, sendo o nosso coração ainda não estando limpo, sendo que muitas das vezes a gente constrói mágoas e raivas no nosso irmão sem entender. A gente precisa repreender isso, entender o nosso irmão, ter a nossa mente como a mente de Cristo, imaginar como Jesus agiria nessa situação. Amém, queridos? Então hoje o Senhor fala conosco para que nós venhamos a permanecer nele. E nós só vamos permanecer nele quando o nosso coração estiver 100% voltado a ele. Quando nós tivermos na nossa mente o entendimento que precisamos obedecer à palavra dele, que precisamos praticar, não somente ler, fazer leitura e estudar, mas praticar. A prática não é fácil. Muitas das vezes a gente fala, mas o meu coração é limpo, mas deixou de perdoar um irmão, deixou de dar um abraço num irmão, teve pensamentos que não provinham do Senhor. Então hoje o Senhor está fazendo esse convite para as nossas vidas, que a gente venha permanecer nele, que a gente venha estar edificado na sua palavra, queridos. E eu peço então, você que recebeu dessa palavra, comente aqui o que Deus tem feito na sua vida, como Ele tem trabalhado no seu coração, queridos. E compartilhem para que outras pessoas sejam edificadas através dessa palavra. Amém? Eu quero fazer mais uma oração pela sua vida. Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu entrego a cada vida que se encontra aqui nesse lugar, Senhor, totalmente, Senhor, nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos conduzir verdadeiramente ao caminho da salvação. Que o Senhor possa limpar os nossos corações, arrancar, podar verdadeiramente tudo aquilo que não nos deixe verdadeiramente conectados contigo na videira. Que a gente venha permanecer na videira. Que a gente venha dar muitos frutos para a glória do seu nome. E que venhamos a dar bons testemunhos na nossa parentela para aqueles que ainda não te conhecem. E que eles venham se render a Cristo através das nossas atitudes, através das nossas ações, do nosso agir, do nosso falar. Que a gente possa liberar perdão para as pessoas que nos feriram, mesmo que elas não tenham chegado até nós para pedir perdão, mas que nós sejamos as primeiras pessoas a perdoar. Senhor, hoje eu libero perdão no mundo espiritual sobre a vida dessas pessoas que estão com o coração amargurado, aflito, entristecido. Entenda, cristão, entenda, meus filhos, meus queridos, assim diz Deus, que é tudo para o nosso crescimento, que é tudo para o nosso amadurecimento, que é tudo, Pai querido, para que a gente possa verdadeiramente ter aquele verdadeiro encontro naquele dia. Então, Deus, trabalhe nos nossos corações de forma poderosa nesse dia de hoje, que possamos refletir o que o Senhor
a mensagem que o Senhor nos conduziu nesse dia de hoje, que possamos estar mais maduros diante de Ti, que possamos praticar mais a Sua palavra, que precisamos ser ativos, Pai, na obra de Deus, que precisamos ser ativos, meu Deus, e perseverantes na oração, e perseverantes na leitura e no estudo da Sua palavra, e perseverantes na prática, Senhor, do Teu amor, porque é o Teu amor que vai convencer a todos a virem para a Tua presença. Deus, eu quero entregar a cada vida diante do altar e eu quero declarar e profetizar que vocês vão permanecer. Vocês são as varas, os discípulos de Cristo, e vocês vão permanecer para a glória do nome de Deus. Amém? Então, queridos, eu deixo essa palavra aqui nessa tarde de hoje e que você venha compartilhar e que seja cada vez mais edificado. Nós nos encontramos na quinta-feira. Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu ministério, a sua família. Em nome de Jesus, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Cristo.